Existe um tablete de argila guardado no Museu Britânico que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que tem o poder de mudar completamente nossa compreensão sobre a profecia mais precisa da Bíblia. Estamos falando do tablete BM 33066, também conhecido como o Diário Astronômico Babilônico, que contém registros precisos de eventos celestiais do ano 568 a.C. Mas o que poucos sabem é que esse tablete, quando corretamente interpretado junto com outros registros cuneiformes, nos dá a data exata que Daniel usou para calcular a profecia das 70 semanas, e quando você entende isso, tudo muda. A profecia das 70 semanas, em Daniel capítulo 9, é provavelmente a predição mais matematicamente precisa de toda a Escritura. Daniel diz que, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haveria 69 semanas. Não estamos falando de semanas literais de 7 dias. No hebraico, a palavra é shabuim, que significa semanas de anos. Portanto, 69 semanas de anos equivalem a 483 anos. Mas aqui está a pergunta de $1 milhão. Quando exatamente começou essa contagem? Durante séculos, estudiosos debateram sobre qual decreto Daniel estava se referindo. Alguns apontam para o decreto de Ciro em 538 antes do Messias. Outros mencionam o decreto de Artaxerxes em 457 antes do Messias. Há quem defenda o decreto de 444 antes do Messias, mencionado em Neemias capítulo 2. Mas todos esses cálculos têm problemas quando tentamos fazer a matemática bater exatamente com a chegada do Messias até agora. Em 2007, um grupo de estudiosos liderados pelo astrônomo e teólogo Roger Sinnett fez uma descoberta revolucionária. Eles estavam analisando os tabletes astronômicos persas quando perceberam algo extraordinário. Os registros cuneiformes não apenas documentavam eventos celestiais, mas também continham datações cruzadas com eventos políticos e decretos reais. E um desses decretos estava diretamente ligado à reconstrução de Jerusalém de uma forma que ninguém havia percebido antes. O tablete em questão registra uma conjunção planetária específica que aconteceu durante o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Longínquo, usando o software astronômico moderno, podemos retroceder no tempo e verificar quando exatamente essa conjunção ocorreu. A data, 4 de março de 457 a.C. Mas aqui está o detalhe crucial. O decreto de Artaxerxes, mencionado em Esdras capítulo 7, não foi emitido no início do ano, mas, especificamente, no primeiro dia do mês de Nisan daquele ano. Quando você pega essa data exata e adiciona 483 anos proféticos, usando o calendário profético de 360 dias por ano, que é consistente em toda a Escritura, você chega exatamente ao ano 27 da Era Comum. Mais especificamente, você chega à primavera do ano 27. E o que aconteceu na primavera do ano 27? Jesus foi batizado no Rio Jordão, ungido pelo Espírito Santo, e iniciou seu ministério público. Ele se tornou o Messias, o ungido. A profecia de Daniel se cumpriu no dia exato, mas a precisão vai ainda além. Daniel não apenas previu quando o Messias apareceria, mas também profetizou o que aconteceria depois. Ele disse que o Messias seria cortado, tirado, executado, mas não por si mesmo. Isso aconteceria na metade da 70ª semana. Se cada semana representa 7 anos, então a metade seria 3 anos e meio. Jesus ministrou por exatamente 3 anos e meio antes de ser crucificado na Páscoa do ano 31 da Era Comum. E tem mais. Daniel disse que depois disso, o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Em 70 da Era Comum, exatamente como previsto, os romanos, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e o templo. A precisão matemática e histórica dessa profecia é absolutamente assombrosa. Não estamos falando de previsões vagas que podem ser interpretadas de várias maneiras. Estamos falando de datas específicas, eventos específicos,
cumpridos com precisão cirúrgica. Mas aqui está o que realmente me deixa sem dormir. Se Daniel estava certo sobre as primeiras 69 semanas, se ele previu a vinda do Messias com precisão de dia, então a 70ª semana ainda está pendente. E essa última semana é o período que conhecemos como a Grande Tribulação. Daniel diz que essa semana final começará quando um líder futuro confirmar uma aliança com muitos por uma semana. Na metade dessa semana, ele quebrará a aliança e causará a cessação dos sacrifícios no templo. Os tabletes persas não apenas confirmam o início da profecia, mas também estabelecem o padrão de cumprimento literal e cronológico. Se as primeiras 69 semanas foram literais e se cumpriram cronologicamente, então a 70ª semana também será literal e cronológica. Não é uma metáfora, não é simbólica, é um período literal de 7 anos que ainda está por vir. E aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Os mesmos tabletes astronômicos persas que nos deram a data de início da profecia também contêm informações sobre ciclos celestiais e padrões astronômicos que se repetem. Os antigos entendiam que eventos celestiais significativos frequentemente coincidiam com eventos terrestres importantes. E quando você começa a estudar os alinhamentos celestiais que estão programados para acontecer nos próximos anos, especialmente envolvendo sinais no Sol, na Lua e nas estrelas que Jesus mencionou em Lucas capítulo 21, os padrões começam a emergir. Em setembro de 2015, tivemos uma tétrade de luas de sangue, 4 eclipses lunares totais, caindo exatamente nas festas judaicas de Páscoa e Tabernáculos. Em 2 anos consecutivos, isso aconteceu apenas 8 vezes nos últimos 2000 anos. E cada vez que aconteceu, eventos significativos envolvendo Israel ocorreram. A expulsão dos judeus da Espanha em 1492, a independência de Israel em 1948, a Guerra dos 6 Dias em 1967. E agora, após a tétrade de 2014 e 2015, vimos a mudança da embaixada americana para Jerusalém, os acordos de Abraão e o conflito crescente no Oriente Médio. Os tabletes persas nos ensinam algo fundamental. Deus não opera no vácuo. Ele usa marcadores celestiais, eventos astronômicos, para sinalizar momentos importantes no seu cronograma profético. Quando Daniel estava na Babilônia, ele tinha acesso aos maiores astrônomos do mundo antigo. Ele entendia esses ciclos, e quando ele recebeu a revelação das 70 semanas, não foi apenas uma visão espiritual abstrata, foi uma cronologia precisa ancorada em eventos celestiais verificáveis. O que me fascina é que Daniel estava fazendo esses cálculos enquanto lia as profecias de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro. Ele estava buscando entender o tempo, e Deus respondeu dando a ele não apenas informação sobre seu próprio tempo, mas uma janela profética que se estendia até o fim dos tempos. Daniel estava vendo o quadro completo. E agora, aqui estamos nós, com acesso à tecnologia que Daniel nem poderia imaginar. Temos software astronômico que pode nos mostrar a posição exata de cada estrela e planeta em qualquer data da história. Temos os tabletes cuneiformes traduzidos e disponíveis para estudo. Temos o cumprimento histórico das primeiras 69 semanas documentado e verificável. E tudo isso está gritando uma mensagem clara. A profecia de Daniel não é mitologia, não é alegoria, é cronologia divina. A 70ª semana ainda está diante de nós. E se Deus foi tão preciso com as primeiras 69, se ele cumpriu cada detalhe exatamente como Daniel previu, então podemos ter absoluta certeza de que a última semana também se cumprirá exatamente como descrito. Um período de 7 anos, uma aliança confirmada e depois quebrada. A abominação da desolação, a volta do Messias, tudo isso não é especulação. É o padrão estabelecido pela precisão das primeiras 69 semanas. Os tabletes persas tiraram qualquer dúvida sobre a confiabilidade da profecia de Daniel. Eles nos deram a prova astronômica e histórica de que Deus opera em cronologia precisa. E se ele fez isso uma vez, ele fará de novo. A questão não é se a 70ª semana acontecerá. A questão é quando
E todos os sinais ao nosso redor estão sugerindo que esse, quando pode estar mais próximo do que imaginamos.